Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas que estamos assistindo. Espero que o som esteja tudo ok para a gente fazer essa palestra na noite de hoje. Queria dar as boas-vindas à amiga do grupo Mãos Amigas. Gratidão, minha amiga, por estar aqui hoje. A gente vai fazer. Muito obrigada, Sueli, todo mundo, a Kate, né? Gratidão por estar aqui, minha amiga, me acompanhando e todo mundo que vai assistir a live. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a palestra vai ser, o tema é Novos Tempos, Novas Atitudes. E para a gente começar, né, com a live de hoje, com a palestra de hoje, eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Está no livro Vinho de Luz, um livro que é bastante conhecido, mas eu vou mostrar o livro aqui para quem não conhece. É um livro maravilhoso de mensagem de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier. Certo. O nome da mensagem é Com Amor. E Emmanuel diz assim: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunho. Toda preparação é necessária no caminho da resistência. Entretanto, sobretudo, e sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, depois dessa belíssima mensagem de Emmanuel, eu vou pedir que todo mundo, só para que se concentre melhor, feche os olhos, onde estiver nesse momento, para que possamos fazer a nossa prece inicial. E que assim, nesse instante, possamos nos concentrar profundamente e nos conectar ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que sempre nos acompanham, e agradecer imensamente todo o auxílio, todo o amparo que temos recebido, todos os conselhos, intuições e esclarecimentos que nos chegam constantemente, e por estarem sempre ao nosso lado, nos dando a força e a coragem de que necessitamos para continuar. Pedimos auxílio nesse momento, Mestre querido, benfeitores amigos, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração e receber os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita libertadora. Que possamos internalizar esses ensinamentos de luz e vivenciar no nosso íntimo e com todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Gratidão mais uma vez por tudo e permaneçam sempre conosco, porque precisamos muito desse apoio, desse auxílio. E nesse momento pedimos permissão para dar início a esse trabalho de amor de hoje. Assim seja.
E depois de termos feito a leitura da mensagem de Emmanuel e depois de termos feito também a nossa prece, vamos começar a nossa palestra de hoje. O tema é Novos Tempos, Novas Atitudes. É um tema muito profundo, muito importante também, principalmente pelo momento que a gente vive, né, de pandemia. Todos nós no planeta Terra, todos nós estamos passando por esse momento juntos, não é? E é interessante esse texto, esse tema, porque se a gente for analisar o que a espiritualidade vem falando para a gente há bastante tempo, a espiritualidade vem dando informações de que nós estamos num momento de transição planetária, já tem um tempo isso. É a transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Nós já escutamos isso várias vezes. Isso é uma coisa muito comum no meio espírita, a gente já sabe dessa informação. Então, a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Joana de Ângeles diz que a Terra é um planeta de provas e expiações e significa que é um planeta de muitos culpados. Joana de Ângeles vem falar isso, que a Terra ainda é o planeta da culpa e que nós precisamos evoluir nesse sentido para ir para o planeta de regeneração, perdão. E é interessante porque Allan Kardec fez essa diferença entre os planetas para a gente entender melhor. Ele disse que tem várias categorias de planeta. E quais são essas categorias? A gente sabe bastante porque a gente estuda, mas vamos recapitular aqui juntos, né? Primeiro, planetas primitivos, que são aqueles planetas das nossas primeiras encarnações. Depois, a escala vai aumentando, vai evoluindo, e o planeta se transforma num planeta de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra. É um planeta em que nós viemos para passar por muitas provas e para expiar. Nos planetas de provas e expiações, como a gente pode perceber, nós aqui que estamos no planeta Terra, são planetas que ainda o mal predomina. Isso é uma característica de um planeta de provas e expiações. A sequência da categoria dos mundos, dos planetas, dos mundos, principalmente Kardec fala assim, é um mundo de regeneração, um planeta de regeneração. Não significa que num planeta, num mundo de regeneração, o bem já prevaleça, já predomina. Kardec diz que num planeta de regeneração, nós espíritos ainda temos muita coisa para expiar. Mas, mesmo tendo algumas coisas ou muitas coisas para expiar, nós já temos condições de entender isso, de nos perceber, perceber aquilo que precisamos melhorar. E aí ele diz que num planeta de regeneração, o espírito que tem que expiar, ele aure forças. E ele consegue ter um descanso nesse planeta de regeneração. Então, não significa que um planeta de regeneração, o bem já predomine nele, mas significa que nós, no planeta de regeneração, já estaremos mais conscientes a caminho desse bem total. Então, esse é um planeta de regeneração. É um planeta intermediário, digamos assim. Na sequência, o planeta que vem em seguida, o mundo que vem em seguida na evolução, são os mundos ditosos. Aí sim, o bem já predomina sobre o mal. Mas se o bem predomina sobre o mal, significa que ainda há mal. Para o bem predominar, então, mesmo em planetas e mundos ditosos, ainda tem algumas questões. Não o mal como a gente conhece, mas o bem já predomina. E nos planetas celestes ou divinos, como diz Kardec, já é a pureza, a perfeição. É onde a gente já alcança o bem total, ou seja, só há bem num planeta celeste ou divino. Então, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, e isso é muito importante que a gente saiba, porque no planeta de provas e expiações o mal predomina. E basta que a gente dê uma olhada para o nosso planeta, basta que a gente dê uma olhada para a gente, né? Não precisa nem a gente olhar para o nosso planeta, para a gente perceber isso, para a gente conseguir identificar isso. Então, o que significa isso? Nós estamos num planeta de provas e expiações, rumando, indo ao caminho e a essa evolução para chegar a um planeta de regeneração. Só que o que a espiritualidade diz? Que os planetas eles evoluem por si só, mas que nós precisamos evoluir por nós mesmos. Independente da situação do planeta, da situação em que ele se encontra, nós precisamos evoluir internamente. Então, essa mudança de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração é uma coisa nossa. É uma coisa muito particular e individual de cada um. Porque a gente fica falando assim, quando que vai chegar esse planeta de regeneração? Quando que o planeta Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações? O planeta Terra, os planetas por si só evoluem. Mas evoluem independente de nós.
Então, mesmo que o planeta Terra esteja no caminho de desenvolver para um planeta de regeneração, deixando provas e expiações que já está há muito tempo nele, já foi um planeta primitivo, é um planeta de provas e expiações e vai se tornar um planeta de regeneração, o fato do planeta Terra por si só estar se desenvolvendo não significa que nós, por conta disso, estamos indo juntos. Porque o planeta está desenvolvendo, evoluindo independente de nós. Então, nós precisamos fazer o nosso movimento junto, fazer o nosso movimento concomitante à evolução do planeta Terra, e junto. Bezerra de Menezes, no livro Reformador, que foi um dos livros que foram indicados para que eu pudesse ler, que é muito interessante, perdão, a revista Reformador, que é muito interessante o texto que tem de Bezerra de Menezes na revista Reformador. Já tinha visto esse texto, vi novamente, e Bezerra de Menezes vem falar da necessidade que nós temos de perceber a nós mesmos nessa mudança, nessa evolução. Ou seja, o planeta vai evoluir, ele vai crescendo sozinho, e eu? Como que eu fico nessa situação? Como que eu fico nessa história? Em que posição que eu fico? Será que eu vou continuar em provas e expiações? Porque se eu continuar em provas e expiações, a minha vibração vai ser de provas e expiações. Se eu continuar dentro de mim, vibrando provas e expiações, a minha vibração vai ser tal de provas e expiações que eu não vou conseguir me conectar a um planeta regenerador, de regeneração. Porque ele já vai estar em outra vibração. Então eu vou ser convidada, de certa forma, a me retirar, porque a minha vibração ela não é compatível com o planeta mais. Ele já mudou a vibração dele, e a minha vibração continua igual. Então eu vou precisar ir para onde me cabe, que é um planeta que tem a mesma vibração que a minha. Então, essa ansiedade que nós temos para que o planeta de regeneração chegue até nós é interessante, porque nós queremos a evolução, o melhor, o amor. Mas um ponto que a espiritualidade vem trazer para a gente é que a gente faça esse movimento para dentro. Que a gente olhe para dentro de nós. Porque não adianta muito que o planeta esteja evoluindo se eu ainda estou estacionada em provas e expiações dentro de mim. Se os meus pensamentos, meus sentimentos, a minha mente, aquilo que eu emano é provas e expiações. Porque aí, mesmo que eu queira evoluir, mesmo que eu queira permanecer no planeta de regeneração e junto, eu não vou ter condições de ficar. Então, muitas vezes a gente pensa assim, Ju, vão me expulsar. Vão dizer assim, acabou para a Ju, não vai dar para ela ficar aqui no planeta Terra não, porque o planeta Terra já é um planeta de regeneração, já evoluiu, tchau, Ju, vá para um planeta primitivo, um planeta de provas e expiações, que lá é o seu lugar. Como se tivesse uma porta permitindo que a gente entrasse ou saísse o tempo todo. Mas a espiritualidade vem falar de vibração. Joana de Ângeles vem falar de conexão, de vibração. A nossa vibração precisa estar na mesma vibração do planeta em que nós estamos. Então, o que significa? Que se eu estou aqui no planeta Terra, óbvio que vem espíritos em missão, mas se nós estamos aqui no planeta Terra, eu e vocês, é que a nossa vibração é compatível com o planeta ainda de provas e expiação. Mas nós vamos evoluindo, modificando para igualar a vibração do planeta de um planeta de regeneração. Então, qual é a mensagem? Novos tempos, novas atitudes, porque são tempos, os tempos são chegados, a mudança, a transição planetária de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, mas nós precisamos fazer a mudança internamente. A espiritualidade vem fazer esse convite para que nós façamos essa mudança interna, para ter não só novos tempos, mas que as nossas atitudes sejam novas também. Para que o planeta vá evoluindo e a gente vai junto com ele. Para que enquanto ele for mudando, a gente muda junto. Para que a nossa vibração fique igual. E ninguém vai expulsar a gente, como a gente acabou de dizer. Ninguém vai chegar e falar assim, tchau, Ju, não dá mais para você ficar aqui no planeta Terra. É a nossa vibração energética que vai determinar isso. E a nossa vibração energética depende daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. E por isso que o amor é determinante nesse processo. E por isso também que Bezerra de Menezes, que a espiritualidade vem, Joana de Ângeles, vem nos alertar para a necessidade do desenvolvimento do amor. Para que isso deixe de ser uma coisa utópica. Para que isso deixe de ser uma coisa abstrata demais. Tão utópica, tão abstrata que eu acho que não dá para colocar em prática. É muito amor incondicional, é algo muito grandioso que eu não consigo alcançar.
Como que eu vou amar desse tanto, Ju? Como que a gente vai amar desse tanto se a gente ainda está, às vezes, rastejando isso? É uma situação que muitos de nós passamos no planeta Terra, porque nós temos muitos sentimentos, muitas emoções, às vezes em descontrole, isso é normal. E aí é onde a espiritualidade ajuda a gente. E é por isso que nós somos muito privilegiados de sermos espíritas. Não porque estamos numa situação, num patamar diferente, mas porque nós recebemos mais informação. E quanto mais informação, mais oportunidade a gente tem. Porque mais informação, mais conhecimento eu posso colocar em prática, eu posso encontrar alguma coisa para me ajudar. Tanto que Joana de Ângeles diz assim, muitas vezes a gente tem informação e já quer colocar em prática aquilo que a gente leu, ou aquilo que a gente recebeu, ou aquilo que a gente viu. E Joana de Ângeles diz assim, que nós fiquemos primeiro com a alegria de saber. Já é fantástico, já é uma alegria maravilhosa, Joana. Fiquemos com a alegria de saber. Porque o saber vai me proporcionar as outras coisas, vai me proporcionar sentir e vivenciar aquilo. Mas se eu nem sei, se o conhecimento nem chegou até mim, como que eu vou vivenciar, como que eu vou sentir? Fica mais difícil. Então, nós somos privilegiados por conta disso, porque nós temos mais informação. E aí, Joana de Ângeles é um espírito que vem nos auxiliar bastante nesse momento de transformar o amor em algo utópico, abstrato, distante, para algo que eu posso colocar em prática na minha vida, para algo que eu posso trazer para a minha rotina, para algo que eu possa vivenciar diariamente. Joana de Ângeles tira o amor dessa posição de muito distante de nós, de algo que só alguns espíritos que conseguem fazer, para algo que nós aqui, meros mortais ainda, com muitas imperfeições, comecemos a vislumbrar a possibilidade de começar a praticar esse amor. O que Joana de Ângeles vem dizer? Tema da palestra, novos tempos, novas atitudes. Novas atitudes baseadas no amor. Então, o amor precisa ser o cerne da nossa vida, precisa estar no centro da nossa vida, porque com amor as coisas vão se desenvolvendo e vão melhorando para nós, principalmente internamente, e para aqueles que cercam cada um de nós. Como é maravilhoso quando a gente escuta, por exemplo, relato de pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com Chico Xavier. Falar, não, conheci Chico Xavier, tem alguém próximo a mim que teve contato com ele, e esse grande amigo meu falou assim, Ju, eu estive perto de Chico Xavier, e Chico Xavier só emanava amor. Só era amor. Eu sentia o amor que vinha dele. Era muito bom ficar perto dele, era maravilhoso. Porque a vibração energética dele era muito elevada, era muito amorosa. Então, o amor transforma a minha vida, transforma a nossa vida e, consequentemente, a vida de quem está perto de nós. Porque aquele que está próximo sente. Sente e tem o privilégio de vivenciar, nem que seja uma fagulha desse amor que ainda está surgindo em nós. Então, Joana vem falar, para que nós tenhamos novas atitudes, nós precisamos ter que essas atitudes sejam amorosas. E aí, Joana, como eu disse, tira o amor dessa posição muito abstrata, muito utópica, e traz para a nossa realidade do dia a dia, da rotina. E Joana, para auxiliar, ela vem falar, tudo precisa de um início, tudo precisa de um começo, senão eu não sei por onde começar. Todo mundo já fez prova na vida, a gente sabe como é fazer uma prova. Às vezes tem aquela prova difícil, aquela disciplina que é difícil, a gente não sabe por onde começa. Fala assim, nossa, Ju, eu tenho tanta coisa para estudar, eu não sei por onde eu começo. E aí, se tem toda uma programação, se alguém chega e fala, ó, começa, estuda por aqui, depois vai para cá, depois aqui, a gente diz assim, agora ficou mais simples. Agora eu já consigo vislumbrar a possibilidade de eu conseguir aprender isso. Porque tem todo um caminho que foi mostrado para mim, todo um processo. E Joana é um espírito que auxilia a gente nesse processo. Ela traça os caminhos para nós, ela mostra os caminhos durante a série psicológica, e não só durante a série psicológica, mas também em outros livros de mensagem que ela tem, juntamente com Divaldo Franco. E o que Joana de Ângeles diz? Para que o amor penetre a nossa vida e faça parte do nosso dia a dia como algo constante, nós precisamos fazer exercícios de amor. É interessante porque durante as nossas encarnações nós passamos por muitas religiões e todas são maravilhosas, como sempre eu gosto de frisar. Mas nós, dentro das religiões, é que às vezes somos um problema, porque nós deturpamos as informações e aí tudo degringola. Então nós viemos aprendendo de encarnação em encarnação
de milênio a milênio, de século a século, que o amor, principalmente esse contato com o amor que o Cristo veio nos apresentar, que nós precisamos aprender a amar de uma hora para outra. Abre a Bíblia, lê a Bíblia, aceita o Cristo, aceita Jesus, o Espírita, lê o Evangelho segundo o Espiritismo e já começa a amar imediatamente, já começa a perdoar, já começa a modificar a sua atitude. Mas Joana de Ângeles vem nos mostrar que não é bem assim, ou melhor, não é assim. Que esse primeiro contato é só o saber e que nós precisamos fazer exercícios para desenvolver esse amor. Exercícios. Tanto que ela chega a dizer que amar é um hábito. Ela diz que nós precisamos nos habituar a amar, porque nós no planeta Terra não somos habituados a amar. Porque a educação que nós recebemos de Joana de Ângeles é uma educação muito repressora, é uma educação muito castradora, ou às vezes muito permissiva, onde o amor não se faz muito presente. Então, nós viemos crescendo nessa encarnação, mesmo desde crianças, aprendendo algo diferente do que seja o amor. Um exemplo, o perdão é fundamental para que o amor esteja na nossa vida. Mas nós crescemos como crianças, lá no começo da nossa encarnação, recebendo muitas vezes informações contrárias ao perdão. Então, às vezes, a mãe, o pai, com toda a boa intenção do mundo, muitas vezes, a grande maioria das vezes, não tem má intenção, mas que o filho passa por alguma questão na sala, se passou por alguma questão com um coleguinha de turma, o que o pai e a mãe diz para a criança? Olha, se você apanhar, você bate de novo. Já ouvi até algumas crianças falando, a mamãe disse que se eu não bater, ela vai bater em mim. Então, isso é o oposto do amor, isso é o oposto do perdão, isso é o oposto do Evangelho de Jesus. Então, essa ideia, essa programação fica muito forte dentro de nós. Por isso que nós não estamos habituados a amar. Porque o que Jesus falou é que se alguém bate na face, a gente dá outra. Isso não significa ser covarde, nem ser subserviente, nem ser submisso. Mas perdoar, compreender, se colocar no lugar. E nem permitir que alguém me maltrate sem que eu faça um movimento. Mas essa é a informação que o Cristo traz, mas não é a informação que nós recebemos. Então, nós não estamos muitas vezes acostumados ao amor. E é por isso que Joana de Ângeles vem dizer que nós precisamos nos acostumar com o amor, com a verdade, e fazer exercícios em relação a esse amor. Então, Joana vem e fala, precisamos exercitar todos os dias. E nós exercitamos onde? Dentro de nós, na nossa relação conosco e na nossa relação com o outro. Porque nós temos uma relação conosco. Tanto que nós temos um diálogo interno, não temos? Todo mundo tem um diálogo interno. A gente fica conversando com a gente. Às vezes vem coisas muito fortes, às vezes a gente briga com alguém mentalmente. Já aconteceu com você? Tenho certeza que já. A gente não fala tudo que a gente queria, né? A gente ficou com raiva da pessoa, a gente fala só metade. Aí resta aquele pouquinho, né? Aí a gente fica ruminando. Aí a gente fala o que a gente gostaria de falar para a pessoa aqui na nossa mente. E aí tem toda aquela briga, aquela discussão que nunca aconteceu, talvez nunca vá acontecer. A gente diz tudo aqui. Então tem todo um diálogo interno, tem toda uma conversa interna conosco. Tem uma voz que fica falando coisas para a gente, eu não tenho. Uma voz que diz que a gente não vai conseguir, uma voz que diz que a gente não tem condições de fazer as coisas, uma voz que mete medo na gente, que faz com que a gente se lembre de algo ruim que alguém fez conosco, que fala mal do outro, aqui dentro, e tem a nossa relação com o outro. Então, a nossa relação conosco e a nossa relação com o outro é que vai fazer com que nós treinemos esse amor. Toda relação é uma oportunidade para a gente treinar e exercitar o amor. E aí parece que é uma coisa assim difícil, e realmente é uma coisa, como diz Joana, que exige esforço e disciplina da nossa parte. Mas ela vem dizer para nós, isso não sou eu quem estou dizendo, ela vem dizer para nós que nós precisamos querer e acreditar nessa possibilidade. Porque Joana diz que quando nós não acreditamos em algo, se nós temos uma meta e nós não acreditamos que aquela meta é possível, nós não colocamos aquela meta em prática. Por quê? Se eu tenho uma meta, se eu tenho algo para fazer, desenvolver amor, desenvolver virtude, ser mais paciente, conseguir perdoar, é uma meta virtuosa.
Se eu não acredito que aquela meta é capaz de ser cumprida, se eu não acredito que eu sou capaz de cumprir, Joana diz, eu não consigo fazer esforços suficientes para chegar até ela. O que vai me manter motivada, o que vai me manter estimulada internamente é a fé absoluta, a certeza absoluta de que eu tenho condições de chegar ali. E é por isso que muitas vezes nós desistimos. Porque o que foi trazido para nós? Que o Cristo é um ser muito evoluído, e realmente ele é, obviamente, mas está muito distante de nós. Então, aquilo que ele fez foi feito por ele. E que nós, por sermos ainda muito pequenos, muito incapazes, imperfeitos, não temos condições de fazer o que ele fez. E aí, o que que acontece? Como a gente pensa muito assim, como a gente tem muita essa ideia, não, Ju, eu sou muito imperfeita ainda, eu não tenho condições de fazer esse movimento, nós não damos nem aquele primeiro passo. Porque tudo que a gente vai fazer, que mesmo que seja grandioso, tem que colocar a primeira pedra de Joana. E a primeira pedra são os primeiros exercícios, nem que sejam mínimos no amor. Nem que seja um silenciar quando antes eu gritava. Nem que seja um falar algo, mas não algo tão doloroso como eu falava antes. Nem que seja alguma coisa que possa parecer pequena aos olhos dos outros, mas já é um movimento que eu estou fazendo. Então, esse movimento é importante. É aquele passo, mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que seja um avançar pequeno, como diz o Chico Xavier. Perguntaram como ele estava, a gente sabe dessa história, né? Ele falou, eu estou andando para frente, nem que seja me arrastando. Estou caminhando para frente, nem que seja me arrastando. Então, isso é muito interessante para nós. Porque muitas vezes nós já queremos o resultado final de Joana. Mas é o caminho que vai fazer com que a gente chegue lá. Então, é importante que a gente entenda isso, diz Joana de Ângeles. Então, esses exercícios de amor são muito importantes para a gente fazer, tanto conosco quanto com os outros. E aí, Joana diz, mas tem que começar por algum lugar. Tem que ter um início. Para amar desse jeito, para amar incondicionalmente dessa forma, tem que ter um começo, tem que ter um início. E como parece difícil e é, quando a gente para e pensa, nossa, eu tenho que conviver com pessoas tão diferentes de mim, Ju. Pessoas que pensam de maneira diferente, que falam de maneira diferente, que muitas vezes pisam no meu calo, que falam justamente aquilo que me perturba. E por isso que aqueles que estão na nossa intimidade, familiares, amigos, são aqueles que muitas vezes mais machucam a gente, né? Às vezes que falam aquelas coisas mais profundas, aquilo que mais dói, justamente porque conhece a gente muito bem. Então, a gente para e fala, como que eu vou conseguir desenvolver esse amor? E Joana vem nos ensinar, em Amor Imbatível Amor, o começo desse amor incondicional tem que ser dentro de nós, tem que começar por mim. O alto amor, como diz Joana de Ângeles, às vezes a gente vê assim, muito amor próprio. Para Joana de Ângeles, a palavra certa é alto amor, porque ela acredita que amor próprio ainda é uma coisa um pouco egoísta. É quando eu vou buscar algo para mim, algo de melhor para mim, que eu quero o meu bem, mas independente do que se alguém esteja sofrendo, passando por alguma situação, eu meio que posso passar por cima de algumas pessoas, algumas circunstâncias, para que eu me sinta bem. Então, Joana de Ângeles não chama de amor próprio, ela chama de alto amor. E ela fala bastante sobre alto amor na série psicológica. E no livro Amor Imbatível Amor, é o livro em que ela fala mais sobre amor, sobre alto amor e sobre amor ao outro. E aí Joana vem dizer, que exercício é esse de amor? Tem um nome? Ela dá, amor-terapia. Joana de Ângeles chama de amor-terapia, que é a terapia pelo amor, que é quando eu vou precisar fazer exercícios de amor para sentir esse amor por mim e, consequentemente, ao mesmo tempo, eu vou abrindo meu coração para as outras pessoas. Joana de Ângeles disse que a amor-terapia é conseguir amar o outro, é conseguir me doar e amar o próximo. Mas, para que eu faça esse movimento, eu preciso que ele comece por mim. Eu preciso sentir esse amor por mim, desenvolver esse amor internamente. E aí esse é um ponto muito importante, porque nós escutamos muito tempo, durante muitos anos, durante muitos séculos, e a própria Joana de Ângeles fala isso, que esse amor é egoísta. Que eu devo amar o outro, pronto.
Que essa coisa de ficar me preocupando comigo, cuidar de mim, me amar, isso é muito egoísta. Que às vezes pode ser até um pouco arrogante. Eu pensar só em mim. Estou deixando de pensar nos outros. E Joana de Ângeles vem dizer que essa é uma ideia que foi muitas vezes implantada nas religiões. Que nós precisamos somente olhar para o outro. Mas ela diz, para que eu ame o outro incondicionalmente, eu preciso desenvolver esse amor dentro de mim. Os orientais, eles falam uma coisa muito bonita. Eles dizem que nós precisamos sentir o sabor do amor. Para que eu dê algo para alguém, eu preciso ter aquilo. Então, eu preciso saborear o amor, para que o amor esteja em mim e eu consiga dar esse amor para alguém, para que ele possa se expandir, se espalhar por uma vibração amorosa. Porque o amor não é só comportamento, como a espiritualidade vem nos mostrar, é pensamento, pensamentos de amor, sentimentos de amor, emoções de amor. Então, a partir do momento que eu não cuido de mim, a partir do momento que eu me deixo só, abandonada, como disse o próprio Cristo, aquela casa que foi abandonada. Então, a casa mental abandonada, Emmanuel fala em Caminho, Verdade e Vida, em uma mensagem, ele diz, a nossa casa mental muitas vezes está abandonada. Então, quando nós não cuidamos de nós, quando nós não cuidamos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos, nós nos perdemos. A espiritualidade vem dizer. Então, é por isso que Joana de Ângeles vem falar da necessidade desse amor começando de dentro. Porque o exercício do amor a si vai fazer com que eu ame o outro. E Joana de Ângeles diz, aquele que quer amar, aquele que quer elevar o pensamento, sentir o bem, fazer o bem, precisa ter autoestima por si mesmo. Precisa ter autoestima elevada. Precisa se valorizar. Precisa se enxergar como um ser imortal, filho de Deus. Aprendiz da vida, mas essência divina que é. Tanto que Joana de Ângeles, na série psicológica, chega num momento no livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior, que ela diz que nós não devemos falar mal de nós nem de brincadeira. Olha isso. Nós não devemos falar mal de nós nem de brincadeira. Eu já falei isso algumas vezes em algumas palestras, que eu fazia muito isso. Eu dizia, nossa, eu sou muito desastrada, eu sou muito louca, eu sou muito isso e aquilo, eu esbarro em tudo. Eu falava muito isso de mim. E aí um dia que aconteceu um episódio muito marcante em relação a isso, cheguei em casa, abri esse livro de Joana de Ângeles, que eu adoro abrir livro dela aleatoriamente, é maravilhoso, Autodescobrimento, uma busca interior. Abri o livro e estava lá. Eu olhei diretamente na mensagem, a mensagem dizia que eu não devia falar mal de mim, nem de brincadeira, porque o Cristo que era o Cristo, um ser perfeito, já conectado ao Pai, nunca se excusou de ser quem era. E extremamente humilde, porque humildade não é autodesvalorização. Humildade não é autodesvalorização. E Joana bate bastante nessa tecla de que nós precisamos cuidar de nós, cuidar do que nós pensamos, cuidar do que nós sentimos, cuidar desse sentimento interior, das nossas emoções por nós primeiro e, consequentemente, pelo outro. Porque é algo natural, vai fluir naturalmente, diz a benfeitora. A partir do momento em que eu abro o coração para mim, que eu me acolho, que eu me abraço e me aceito, naturalmente eu vou fazendo isso em relação ao próximo. Porque é algo que eu experimentei comigo, é algo que eu testei comigo, é algo que eu estou exercitando comigo. E aí Joana de Ângeles diz, perdoa-te, aceita-te, acolhe-te, e cuida de você, ela diz. Olha que fantástico. É um movimento de dentro para fora. Porque nós vivemos numa sociedade muito castradora, numa sociedade muito intolerante, numa sociedade muito exigente.
onde o erro, o equívoco, a falha, a imperfeição não são permitidos. Errou, está perdido no planeta Terra. Errou, não tem segunda chance. Errou, não tem misericórdia, não tem compaixão. E a misericórdia, a compaixão, o amor incondicional foi implantado pelo Cristo há muito tempo. E ele fez esse pedido, que nós fizéssemos esse movimento de misericórdia conosco também. Por isso que ele diz, ama teu próximo como a ti mesmo. E se nesse balanço do amor, nesse exercício do amor, se eu não estiver presente, não tem amor, diz Joana de Ângeles. Porque se eu me abandono para somente cuidar do outro, quem fica comigo quando eu vou me deitar? Vou dormir, vou me deitar. E aí a minha mente está cheia de pensamentos. Meu coração está apertado. Eu não consigo dormir. Uma insônia muitas vezes absurda me dominando. Uma dor, um sofrimento. Quem vai cuidar de mim? Quem está comigo nesse momento? Pode ter uma pessoa do meu lado? Pode ter. Pode ter uma pessoa comigo. Namorado, namorada, esposo. Pode ter. Mas eu ainda estarei sozinha comigo mesma. Então, se a minha mente está em perturbação, se os meus pensamentos, se os meus sentimentos, se o meu coração está apertado, eu preciso fazer um movimento para isso se diluir. E Joana diz, só o alto amor vai ser capaz de fazer isso, porque o amor é o sentimento elevado por excelência. Então Joana diz, pega o amor que Deus tem por mim, trata-te dessa forma como é tratada por Deus. Deus me ama. A espiritualidade nos ama. Olhemos os livros de André Luiz. Olha como a espiritualidade trata a gente. Olha como a espiritualidade cuida de nós. Às vezes tem uma equipe espiritual só pra gente. Cuidando, tratando as nossas feridas, do nosso lado. E nós nos abandonamos. E nós nos deixamos sozinhos. Se Deus é amor incondicional, misericórdia e compaixão profunda, o Cristo veio falar de amor incondicional, misericórdia e compaixão profunda. A espiritualidade nos trata com compaixão e misericórdia profunda. E nós? Nós vamos nos tratar como? Nós precisamos olhar que pensamentos são esses, que sentimentos são esses. Observar se não tem dentro de nós alguém muito castrador, muito intolerante, muito crítico, uma voz falando algumas coisas aqui dentro que são muito dolorosas. Aquilo que Joana de Ângeles chama de pensamento masoquista. Eu gosto sempre de repetir isso, porque quando eu li isso a primeira vez, isso me impressionou muito. Cuidado com os pensamentos masoquistas de Joana de Ângeles. Modifica esses pensamentos para auto-amor, auto-perdão e auto-acolhimento. Por isso que a veneranda diz no livro Autodescobrimento, uma busca interior, é um livro fantástico, maravilhoso. Todos são maravilhosos. Mas eu gosto especialmente desse livro, porque nesse livro, Joana, ela fala de uma forma mais prática. Não que os outros ela não fale, mas ela dá algumas dicas, ela mostra como que a gente pode fazer esse movimento. E Joana diz que a repetição é muito importante. Repetição. Nós precisamos nos inundar de amor. E aí ela diz como? Lendo livros elevados e amorosos. Nós temos a doutrina espírita fantástica, mas também tem outros livros que são maravilhosos. Mas nós temos o privilégio da doutrina que tem vários livros. Assistindo filmes que me elevem, ouvindo músicas que me elevem, assistindo palestras que me elevem, ela diz que nós precisamos ficar saturados de amor. Saturados de amor parece uma coisa muito utópica, muito abstrata, mas quando ela diz para a gente ficar saturado de amor e repetir, trazer informações amorosas constantemente para a nossa mente, que não está acostumada a isso, está acostumada com desamor muitas vezes, ela fala de uma forma muito prática e rotineira, com filmes, com livros, com músicas,
Tanto que tem uma mensagem que recentemente Alberto Almeida publicou no Instagram, que é uma mensagem de Joana que ela diz assim, que se eu estou fazendo esse movimento interno de despertar espiritual, de querer me amar mais e assim, consequentemente, amar mais o outro, ter empatia por mim e, consequentemente, ter empatia por outro, que eu preciso ter cuidado com o que eu escuto, ela diz. Porque nós estamos fazendo todo o movimento, nos esforçando, tendo disciplina, e aí a gente entra no carro, liga e determinada música está tocando, a gente não sabe o teor, muitas vezes, vibratório da música. Sem nenhuma crítica a nenhum tipo de música, sem nenhum teor vibratório de música nenhuma. Mas ela fala, se eu estou fazendo aquele movimento, eu preciso evitar. Eu preciso evitar e trabalhar a meu favor. Ouvindo amor, lendo amor, sentindo amor. Porque isso vai fazer com que o amor penetre na minha mente. Por isso que a espiritualidade é fantástica com a doutrina espírita, porque faz com que a gente entenda. Porque não é só ama o teu próximo como a ti mesmo. Por que que eu devo amar? O que que significa isso? O que que isso vai fazer diferente na minha vida? O que que vai mudar na minha vida se eu colocar isso em prática? Não é só uma informação que eu recebo, mas eu recebo uma informação e uma explicação para que eu faça aquilo. E quando faz sentido, gente, a gente faz, ou não é? Quando a gente diz assim, entendi. Aí a gente se abre, fica animado, esperançoso e quer fazer. Mas quando a gente não entende uma coisa, a gente se afasta daquilo. Então, a leitura constante, repetindo de Joana, reprograma o que tem na sua mente. Aí ela diz, a mente acostumada com o passado, o homem velho, que Paulo de Tarso dizia, né? A mente acostumada com os pensamentos negativos, os pensamentos de desamor, vai brigar, vai espernear que nem uma criança. Ela diz que a nossa mente vai ficar esperneando, ela diz esse autodescobrimento, uma busca interior. Por quê? Porque não está acostumada. Mas aí nós precisamos persistir. Então vão ter dias que a gente vai estar assim, numa corda bamba. Porque esse movimento de despertar para o amor, querer sentir o amor, não é uma coisa linda exclusivamente, que eu vou começar a fazer o movimento de amor e todo dia eu vou amar e vou me sentir maravilhosamente bem. Joana de Ângeles diz assim, ela fala justamente isso, desse jeito. Não com essas palavras, fala de uma forma mais bonita. Mas ela diz assim, se eu estou 95% de desamor e boto 5% de amor, e vou modificando a minha vida, vou modificando e vai mudando. Aí daqui a pouco está 70, 30, 60, 40, 55, 45 e vai aumentando. Porque é um processo. E a gente não deve desistir. Poder a gente pode, mas a gente não deve desistir. Porque é como tudo que a gente aprende. Não foi fácil aprender a andar de bicicleta, não foi fácil aprender a dirigir um carro, não foi fácil aprender tudo que a gente sabe. Não demorou? Para a gente ser expert naquilo, não demorou? A gente teve que fazer de novo, não foi? Por isso que Joana diz que a gente tem que repetir os exercícios de amor. Por mais que pareça muito distante aprender a andar de bicicleta e aprender a amar, mas é o mesmo princípio, é a mesma lógica. Por que para aprender uma coisa tão mais simples que é andar de bicicleta, eu tenho que, às vezes, treinar, tentar? Quando a gente é criança, a gente acha dificílimo. Cai, levanta, erra, faz de novo e repete. Se aprender a andar de bicicleta, que é uma coisa simples, a gente precisa colocar energia. Quanto mais aprender a amar. Não vai ser de uma hora para outra. Então a gente vai ter que repetir. A gente vai ter que fazer de novo, sem se sentir mal pelo erro. Eu vou finalizar a minha palestra em relação a isso. Porque o que vai acontecer? Da mesma forma que quando eu estou andando de bicicleta, eu caio, machuco, não consigo fazer direito, eu estou aprendendo a dirigir carro, estanco, faço tudo errado, às vezes bato o carro, ralo o carro, a gente se entristece. Da mesma forma que para essas coisas mecânicas e simples a gente vai precisar se recuperar do erro e fazer de novo, Joana diz, para que eu continue nesse processo de desenvolver esse amor por mim, de me trabalhar internamente para que eu consiga amar o outro, eu vou precisar me acolher no erro.
Se eu detectei que sinto muita raiva e constantemente brigo com as pessoas, é um sentimento que está em mim, eu detectei isso e quero modificar, e começo a ler sobre o assunto, começo a pesquisar sobre o assunto. A primeira coisa que é o mais importante que Joana diz é conhecimento sobre aquilo. Eu preciso ler sobre o assunto. Ju, sou muito ciumenta, eu preciso ler sobre isso, eu preciso ler sobre o ciúme, eu preciso saber por que alguém é ciumento, o que provoca o ciúme. Eu preciso saber muito bem daquele sentimento, comportamento que eu tenho, analisar, dissecar, para que eu consiga olhar para ele de frente e resistir à tentação, como disse Cristo. Vigia e ora para quem não entreis em tentação, para que eu resista à tentação de sentir ciúme de novo, para que eu resista à tentação de sentir raiva de novo, que são sentimentos desamorosos. Eu preciso conhecer muito bem, senão não vou dar conta. Se não vai vir, vai me dominar ou não é. Eu nem sei. Eu nem sei o que dá o start em mim. Onde que começa isso dentro de mim? Eu não sei. Se eu não sei, como que eu posso fazer um movimento? Então eu preciso conhecer bem, identificar bem o sentimento que eu tenho, identificar muito bem, conhecer minuciosamente para que eu consiga resistir. E aí significa que eu conhecendo bem, lendo sobre o assunto, fazendo prece, meditando, pedindo ajuda da espiritualidade, conversando comigo, que também é o que Joana de Ângeles fala, que ler, ouvir músicas, sentir aquilo, sentir aquela emoção, fazer prece, tudo ajuda a gente, mas conversar conosco, eu preciso conversar comigo. Eu preciso, quando eu identifico, conversar comigo. Que Joana de Ângeles chama de autossugestão. Que quando eu estou aqui, eu converso, tá tudo bem. Tanto que tem técnicas relacionadas a isso em relação à ansiedade. Eu estou me sentindo bem, está tudo bem. Eu estou me sentindo serena. Falar dessa forma comigo mesma, com o tempo, isso vai ficando cada vez mais normal para mim. E se tornando um hábito. Então, mesmo tendo todas essas informações, eu vou errar de novo. Não tem como, gente, porque é um hábito. O desamor na nossa vida é um hábito. Então, se eu sinto raiva com frequência, eu vou sentir de novo e de novo, até quando aquilo for diminuindo pela minha persistência em melhorar. Mas para que eu continue perseverante de Joana, eu preciso me acolher toda vez que eu errar, sem me condenar. Então, para finalizar, quando nós identificarmos alguma coisa que precisamos melhorar, qualquer sentimento, qualquer comportamento, Joana diz, para que nós continuemos motivados, estimulados no caminho, persistindo, porque não vai ser uma coisa tão simples assim. É caindo e levantando. Eu preciso saber lidar comigo no momento que eu erro, porque o que acontece? Quando nós erramos, nós não tem jeito. Estou perdido. Tá vendo? Não adianta para mim. Eu não consigo mudar. Vou morrer desse jeito. E aí a gente volta para o padrão do desamor, que é o não perdão, que é o julgamento, que é a condenação. Então, não perdão, julgamento, condenação, tudo isso não é amor. Joana diz, alto amor no caminho. Eu preciso me acolher, eu preciso cuidar de mim. E no momento em que eu fizer de novo, cair em tentação de novo, de qualquer tentação que eu tenha, acolhimento, abraço em si, alto amor, cuidado e perdão. Por quê? Joana vem dizer, se não tiver isso, não tem energia para fazer de novo. Porque quando eu chego e desisto, não vou tentar mais aprender isso aqui não, e largo, acabou. Eu deixei pela metade. Então, para que nós não deixemos esse movimento, esse processo de amor na nossa vida pela metade, nós precisamos saber lidar com o erro. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Gritei de novo, perdi a cabeça, se esse for a minha questão, senti muito ódio, muita raiva, acolhimento, auto-perdão, errei de novo. Por quê? Onde? O que eu preciso fazer para melhorar mais? O que eu preciso fazer para da próxima vez eu conseguir resistir mais?
nem que seja me calando, porque aí tem processo, aí tem evolução, aí tem mudança, e aí tem mudança de atitude. Novas atitudes só vão ser possíveis com autoacolhimento, autoamor, porque isso vai me dar energia para eu fazer de novo, certo? Então, que nós possamos seguir o exemplo de Joana de Ângeles, essa benfeitora fantástica, um espírito fantástico que vem nos ajudar tanto, Emmanuel que nos ajuda de maneira magistral também, a espiritualidade amiga de uma forma geral, toda a codificação de Kardec, tem livros de Chico Xavier com Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, tem Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles, e tantos outros livros maravilhosos. E que nós merecemos ler. Porque nós merecemos esse amor que estão nesses livros para que nós possamos colocar na nossa mente e no nosso coração. Então, que esses novos tempos, nesse momento de pandemia que a gente está passando, que nós possamos ter novas atitudes sempre no amor. Gratidão, meus amigos, por estarem aqui. Quero mandar um beijo a todo mundo antes de fazer a prece, né? Quero mandar um beijo a todo mundo. Estava vendo todos os recados, todas as mensagens amorosas. Um beijo, meus amigos queridos, pelo amor, pelo carinho. João que está aqui falando comigo, saudade. Todo mundo, gratidão. E que nós possamos seguir nesse caminho, acreditando que é possível sim, que a cada dia, fazendo exercício, nós amemos mais. Então, agora eu convido todo mundo que está aí na live, assistindo, para fazer a prece final. E mais uma vez, eu peço só para uma concentração melhor, que nós fechemos os nossos olhos, só para que nós nos concentremos melhor e possamos nos conectar ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que estão sempre conosco, nos auxiliando, e agradecer profundamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Gratidão, benfeitores, Mestre querido, por essa oportunidade. E gratidão também por toda a misericórdia e amor incondicional que temos recebido. Que essas energias de luz possam nos envolver nesse instante. Que todo esse amor possa penetrar a nossa mente e o nosso coração. Estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Que possamos sempre nos reerguer e persistir na caminhada. Pedimos nesse momento que essa luz amorosa possa envolver todo o nosso planeta Terra e pedimos especialmente pelo nosso país, o Brasil, nesse momento de pandemia, de dor que estamos passando, que possamos sempre pensar no aprendizado primeiro e no auxílio que temos recebido. Sejam benfeitores com todos os irmãos que estão padecendo com o coronavírus, encarnados e desencarnados, que todos, nesse instante, possam receber essas energias de luz, de consolo e de paz. Gratidão por tudo, permaneçam sempre conosco. E pedimos permissão, nesse momento, para dar por encerrado esse trabalho de amor de hoje. Que assim seja. Gratidão, amigos queridos, amigas queridas. Gratidão, Kate, minha amiga que me acompanhou aqui. Muita luz. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau.